Shalom. Eu vou tocar num tema muito importante, muito forte e muito talvez até polêmico, mas eu acho que é importante. A gente está numa época, estamos vivendo numa época muito confusa. Tem muitos problemas a gente vê no mundo inteiro, ecológicos, políticos, guerras, confusões. O que vai acontecer? Qual vai ser o próximo passo? Onde a gente vai chegar? O que a gente tem que fazer? Está todo mundo perdido, ninguém sabe o que fazer. Cada um procura uma maneira de se completar, de se elevar espiritualmente falando, que nem o pessoal fica correndo de um lado para o outro e não sabe exatamente o que está fazendo. Infelizmente, conheci vários casos assim, e eu quero passar para vocês um conceito que eu acho muito importante para qualquer pessoa, em qualquer lugar onde ela está, ela pode aproveitar dele e passar por esse período final que estamos vivendo a história da melhor maneira possível. Contam pra gente, na Gemara, nos livros mais ocultos da Torá, da parte mais oculta da Torá, que nós, quando deixamos esse mundo, quando partimos para o próximo mundo, para o mundo das almas, vamos dizer assim, a pessoa vai se lidar com uma nova realidade, vai estar tudo claro para ela. De repente vai ser revelado para ela os conceitos verdadeiros, uma visão de vida verdadeira, e a pessoa vai olhar para trás e vai querer consertar o que ela já fez e não pode mais voltar atrás. Ela não tem mais como chegar e entrar no corpo outra vez por espontânea vontade. Ela tem que ser convidada para nascer. Ela tem que passar por um processo até nascer. E quem sabe voltar numa reencarnação, se ela vai ter essa permissão de voltar a consertar o que ela deixou de consertar em vida. Porém, existem vários processos pós-morte, na pós-vida, vamos dizer assim, e vários processos que a alma passa. Existe um desses processos que, quando a pessoa é colocada no túmulo, ela passa por uma sentença muito interessante. O nome dessa sentença, pelos nossos livros, chama Ribut HaKever. Ela vai passar por um processo de conscientização, de desapego ao que se apegava ao mundo, aos conceitos mentirosos, à mentira, ao materialismo. Ela vai ter que passar por um processo onde ela vai reconhecer que esse apego, essa falta de consciência que ela tinha, ela vai ter que agora se deparar com uma dura realidade, e quanto mais ela está apegada a essa mentira, quanto mais ela está apegada ao materialismo de maneira errada, mais ela vai sofrer nesse processo de conscientização da grande mentira que ela viveu. Portanto, isso é inevitável também quando tiver uma revelação antes da pós-vida, quando tiver a revelação em breve do objetivo final da criação. Quando tiver essa revelação, quando a Hashem se revelar para o mundo, está dizendo na Gemara, no Talmud, que 3 coisas a pessoa passa por despercebido, vai chegar para a pessoa sem ela perceber. Uma delas é um achado, um presente, um achado. Outra delas é a picada do escorpião. E a outra delas é o Mashiach. Qual é a relação entre as 3 perguntas dos comentaristas? A resposta é o seguinte, que quando chegar o Mashiach, quando tiver a revelação para o mundo do objetivo dele, para uns vai ser como um achado, para outros vai ser como uma picada do escorpião. Ou seja, quando tiver a revelação, para uns vai ser uma felicidade emocionante. Ele vai ouvir a vida dele, a história, quanto ele lutou, quanto ele batalhou para se apegar realmente à consciência, aos valores verdadeiros, e ele vai se emocionar e vai chorar de tanta felicidade como consta em outra parte do Talmud. E para uns vai ser como uma picada do escorpião. Ele vai ter que lidar com a dura realidade, onde ele botou a força dele, a vida dele, e agora vai ser revelado que tudo ele estava distorcido. É uma picada de escorpião. E ele vai chorar como o primeiro, porém, não de felicidade, e sim de desilusão, de remorso. Então, o conselho que eu quero dar, vou passar um conceito que vai ajudar todos nós, independente do nível que cada um se encontra espiritual, é aos poucos aprendendo conceitos verdadeiros de como olhar a vida. Estudar um pouquinho da parte do entendimento da criação do mundo, um pouquinho de ética dos pais, um pouquinho uma aula de Torá, se apegar a cada conceito que a pessoa aprende, se apega a esse conceito e vive, bota na vida dele. Ele está livrando de muitos, livrando a si próprio, sendo amigo de si próprio, livrando a si próprio de vários problemas e sofrimentos que podem ser desnecessários se ela já captou a verdade de uma maneira mais clara. Quanto mais claro, quanto mais conceitos verdadeiros a pessoa capta, mais prazer ela vai ter do grande dia que a gente está esperando. Então, num mundo como o nosso, onde a tendência
E a grande maioria das pessoas segue os desejos de maneira cega, segue os seus instintos naturalmente, se apegam às coisas que aparentam ser gratificantes para ele, satisfatórias, de maneira espontânea, sem consciência. Uma pessoa, qualquer um de nós, que pega um conceito e outro conceito e tenta viver de uma maneira mais verdadeira, tem um desvio padrão impressionante. Já é considerado uma pessoa que está querendo lutar contra toda a correnteza, como um peixe vivo que não é levado pelas águas, que tentam levar a gente para um caminho falso, para um caminho mentiroso. Então eu desejo a todos nós que tenhamos essa força e nos apegamos realmente, que podemos ser amigos de nós mesmos. Dá para nós mesmos o melhor presente, um achado, como a gente falou, quando tiver essa revelação, tanto na pós-vida quanto antes disso, quando tiver a grande revelação para toda a humanidade, a gente poder estar chorando. Chorando juntos, porém de felicidade e não de remorso. Tudo de bom.